Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe você e sua casa com todas as sortes de bênçãos. Enquanto você encontra o livro de Atos dos Apóstolos, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com vocês pela primeira vez. Meus agradecimentos ao pastor, sua família, conhecer cada um de vocês. E uma alegria estar acompanhado hoje pela minha esposa. Atos, capítulo 28. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Todos encontraram? Uma vez em terra, em algumas traduções está escrito, e escapando nós, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade e acenderam uma grande fogueira e acolheu a todos nós por causa do frio e da chuva que caía. Paulo juntou um feixe de gravetos e, quando os lançava na fogueira, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é homicida, porque, tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu de mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a ficar inchado ou a cair de repente. Mas depois de muito esperar, e vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de opinião e diziam que ele era um Deus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Amém. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta de praxe, já sei a resposta, mas mesmo assim vou fazer só para confirmar. Quantos aqui têm promessa de Deus? Promessa. Irmãos, a promessa de Deus, ela pode ser feita de duas maneiras. Deus promete pelo menos de duas formas. Além das promessas que estão inseridas na palavra, Deus pode fazer uma promessa coletiva. Deus faz uma promessa a um país, a uma cidade, a uma igreja, a uma família, a uma comunidade, a um grupo específico de pessoas. E Deus também faz promessas individuais, pessoais, que são aquelas promessas que Deus fez a você, de coisas que aconteceriam na sua vida, na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu ministério e etc. Paulo recebe de Deus uma promessa. E a promessa que Paulo recebeu é que ele seria testemunha do Evangelho de Cristo perante a maior autoridade do mundo, que era César. Então, Paulo teria que comparecer diante de César, e diante de César, Paulo testemunharia do amor de Cristo, e isso resultou em salvação em massa de muitas pessoas da casa do imperador, quando Paulo chegou lá. Mas eu vou perguntar de novo: quantos aqui têm promessa de Deus? Sempre que eu perguntar, é uma didática. Sempre que eu perguntar, é porque quando você repete, você grava. Então é muito mais difícil você esquecer depois que você fala. Deus falou que Paulo iria para Roma. Guarda essa frase. Deus falou que Paulo iria para Roma. Quem falou que Paulo iria a Roma? Deus. Paulo entra no navio que está indo para Roma. Capítulo 27, pastor Rafa. Paulo entra no navio que está indo para Roma. Capítulo 27 já começa dizendo que a viagem era difícil. A viagem era? Mas quem falou que Paulo iria a Roma? Então diga para o teu irmão, não é porque Deus falou que vai ser fácil. Diga para ele, não confunda a promessa com facilidade. É porque tem gente que acha que só porque Deus falou, vai ser fácil. Não é porque Deus falou que vai ser fácil. Mesmo Deus falando, possa ser que seja difícil. Tem uma frase muito célebre no meio evangélico, que é um jargão, não é uma profecia, não é bíblico e nem é uma doutrina. Eu vou falar só o começo da frase, porque o restante vocês já sabem. Quem tem promessa não? Olha para o teu irmão e diga assim, morre sim. Claro que morre. Quem tem promessa morre. O que mais existiu e existe no mundo
são pessoas que têm promessa e não vivem a promessa. Mas por quê, pastor? Por causa de quem prometeu? Não, por causa de quem recebeu. Porque a promessa é condicional. Quando Deus prometeu que tiraria o povo do Egito e levaria eles para a terra de Canaã, Deus não prometeu para Josué e Calebe que levaria eles para a terra de Canaã. Deus prometeu para o povo inteiro. Deus prometeu para todo mundo. Sim ou não? Mas esse povo fez tanta ira em Deus, esse povo foi tão incrédulo, esse povo provocou tanto a ira de Deus no deserto, que Deus diz assim, olha, eu não posso colocar dentro de uma terra quem não acredita em mim. Moisés, esse povo vai dar volta no deserto, até morrer. Porque quem é servo de Deus e Deus faz promessa, Deus não mata. Esse povo que estava no deserto morreu de fome? A roupa deles estragou no corpo? Eles morreram de frio? Morreram de calor? Não, irmão, porque quem é crente, Deus não vai matar. Deus vai dar para ele uma muda de roupa, um prato de comida, e vai fazer ele ficar andando em volta até morrer. Porque quem não acredita em Deus não merece viver a promessa. Só pode viver a promessa quem crê nela. Só pode viver a promessa quem luta por ela. Então diga para o teu irmão de novo, não é porque Deus falou que vai ser fácil. Mas não fica só nisso. A Bíblia diz que a viagem continua mesmo difícil. E agora eles têm que aliviar a carga do navio e jogar a riqueza que está no navio no mar. Diga comigo, prejuízo. Não, diga mais forte, prejuízo. Mas quem falou que Paulo iria a Roma? Então diga para o teu irmão, mesmo Deus falando. Tem hora que vai haver prejuízo. Porque tem gente que acha que depois que Deus fala só vai haver lucro. Tem gente que acha que só porque Deus falou ele nunca vai perder, nunca vai ter um percalço, nunca vai ter uma dificuldade, mas não ficou só nisso. O navio vai continuando, pastor Rafa, e de repente ele tenta encostar numa ilha, mas não consegue porque tem banco de areia na ilha, e a ilha não é própria para embarcação. E o navio trava. O navio? Mas quem falou que Paulo iria a Roma? Então diga para o teu irmão mesmo, Deus falando. Tem hora que trava. Irmão, não é porque Deus falou que vai ser bonança, que a viagem vai ser tranquila. Deus prometeu que vai chegar. Isso é promessa, vai chegar. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, pastor, travou tudo. Isso não anula a promessa, não. Mas você está achando que é só isso? Não, piorou. A tempestade aumenta a ponto do comandante do navio entender que o navio ia quebrar. Quando o navio começa a quebrar, o comandante tem que ser como um médico, tem que ser sincero com a tripulação. E ele chega para a tripulação e tem que contar a verdade. E diz assim, olha gente, é o seguinte, o navio vai afundar. Tem alguém aqui que sabe nadar? Aí um grupo levanta a mão. Agora, quem disse que Paulo iria a Roma? Para que saber nadar? Se eu vou entrar num porto e vou descer no outro. Se eu vou subir no navio em terra seca e vou descer em terra seca. Por que eu preciso saber nadar? Vou te explicar por quê. Porque tem um grupo que está na igreja, no ministério, na família, na empresa, em todas as áreas da vida. Esse grupo eu chamo ele do grupo que sabe nadar, porque eles não estão preparados só para o melhor. Eles estão preparados até para o... Se o navio afundar, eles não afundam. Se a instituição afundar, eles não afundam. Se a empresa afundar, eles não afundam. Se a família afundar, eles não afundam. Tem um tipo, irmão, tem um grupo de gente sadia na fé, madura espiritualmente, que esse mundo pode virar de ponta cabeça. Tem um grupo preparado para o que der e vier. Pastor, e o outro grupo? É o grupo que não sabe? E aí, pastor, e o grupo que não sabe nadar, vai morrer? Talvez. Talvez. Porque eles estão longe da ilha. Não dá pé, é fundo. O comandante do navio disse assim, olha, vocês que não sabem nadar, tem uma forma de vocês se salvarem. Se vocês conseguirem se agarrar nos destroços, nos pedaços que sobraram. Talvez você entrou aqui hoje, tua família está em pedaços, sua fé está em pedaços, seu casamento está em pedaços. E Deus está dizendo assim, você não precisa morrer, se você tiver fé e humildade para se agarrar no que sobrou. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Eu vou dar uma notícia aqui que vai fazer você dar um glória alegre. Segure as duas mãos levantadas. A Bíblia diz que ninguém morreu, todos escaparam. Todos? Não, todos?
você pode levantar a mão e dizer: eu escapei. A promessa de Deus te preservou vivo, porque você está numa viagem, você está numa jornada. Só quem escapou, levanta a tua mão e dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus, porque amigos que você tinha morreu. Tem gente que começou a caminhada com você e não continuou, e você está aqui essa noite para dar glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá, vou chegar lá. O navio afundou. O navio? Mas quem disse que Paulo iria a Roma? Pastor, por que o navio afundou? O navio afundou. Alguém morreu? Porque Deus prefere salvar as pessoas do que as coisas. Tem gente que salvou o navio e perdeu a família. Tem gente que salvou o navio e perdeu a esposa. Tem gente que salvou o navio e perdeu os filhos. Porque tem gente que tem capacidade de salvar as coisas, mas não tem capacidade de salvar as pessoas. Escute isso. Você está achando que acabou? Era inverno. Era o quê? Bom, a vida cristã não é mamão com açúcar, não. Quando você aceitou a Jesus, você não ganhou. Escute isso. Jesus pode ter te dado um carro, uma casa, 2, 10, saúde, alegria. Mas quando você aceitou a Jesus, o primeiro presente que você ganhou foi uma cruz. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. A jornada cristã é difícil. Eu comecei a pregar o evangelho viajando. Antes disso eu já pregava. Eu comecei a viajar pregando o evangelho no ano de 1999. Eu conheço muita gente que tem promessa no ministério, que hoje não é nada no ministério. Eu conheço igrejas que receberam grande promessa, que estão lá no mesmo lugar, que nunca evoluíram. Eu conheço empresas que têm promessa de ser multinacional e nunca saiu da esquina. Porque tem gente que não tem capacidade de lutar pela promessa, porque ele está achando que Deus vai fazer tudo. Ele está achando que Deus vai fazer a parte de Deus e a parte dele. Quando eles chegaram na ilha, era inverno, era o quê? 2 grandes problemas na ilha. Diga comigo: frio e chuva. Diga mais alto. Outra vez. Agora, pastores, é frio. É inverno, está fazendo frio e está chovendo. Aí o que os nativos fizeram? Uma grande fogueira. Fizeram o quê? Irmão, fazer uma grande fogueira não é assim uma coisa tão difícil de se fazer naturalmente. Porque acender fogueira no frio é uma coisa até comum. Agora, acender fogo debaixo de chuva é mais difícil. Não estava só fazendo frio, estava fazendo frio e chovendo. Agora, a sobrevivência espiritual desse grupo de tripulantes é vencer o frio, é vencer o inverno. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, com toda sinceridade, nos 30 anos de fé que eu tenho. Eu não aguento mais, pastor Rafa, lidar com gente saudosista, que fica assim: eu já fui cheio do Espírito Santo, eu já falei em línguas, eu já profetizei, eu já tive visões, eu já fui íntimo de Deus, já foi. Então, tudo que era bom na vida cristã ficou no passado. Então, quer dizer que a fogueira que um dia foi acesa apagou? Eu quero dar glória a Deus pela vida de um grupo de pessoas, que já é 2024, pode dar 2044, pode dar 2054. Tem um grupo de gente que a fogueira não vai apagar. Eu quero que levanta a mão só a caravana da fogueira acesa. Pega a mão desse irmão que está do teu lado, pega a mão dele. Diga para ele assim: tem fé para acender fogo debaixo de chuva? Segura a mão dele lá em cima, segura a mão dele lá. Pastor, o que é acender fogo debaixo de chuva? É falar em línguas estranhas em 2024, onde alguém vai entrar na internet e ouvir dizer que isso é loucura. Que isso é falta de sanidade mental. Sabe o que é acender fogo debaixo de chuva? É não ter medo de dizer que é renovado, carismático, pentecostal, cheio do Espírito Santo. Sabe o que é acender fogo debaixo de chuva? É entrar num culto como esse e não depender de ninguém para dar glória a Deus. É ser voluntário. Levanta a mão do teu irmão lá em cima. Levanta a mão dele lá em cima e você vai fazer uma pergunta para ele antes de dar um brado aí. Pergunta para ele: tem fogo aí ainda ou a chuva já apagou? A fogueira já apagou, ainda tem fogo de Deus aí? Por 1 minuto dê glórias a Deus. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo?
Onde estão os crentes da fogueira acesa? Onde estão os crentes fervorosos? Onde estão os crentes que glorificam, que cantam, que celebram, que dançam, que jubilam? Dê glórias ao nome do Senhor. Não deixe essa fogueira se apagar. Não deixe esse fervor acabar. Não deixe essa alegria sair de você. Ei! Tem gente que não morreu no mar, mas morreu de frio, porque frieza mata. Cada um adora a Deus do seu jeito, sim ou não? Mas você já percebeu? Eu tenho pregado nesses últimos tempos e confrontado as pessoas. Não ofendido, porque Deus não ofende. Deus confronta. As pessoas às vezes dizem assim, ó, eu fui ao culto hoje. Talvez você não tenha ido ao culto, talvez você tenha ido ao templo. Porque ir ao templo é uma coisa, ir ao culto é outra coisa totalmente diferente. Pastor, eu fui à igreja, não cantei, não celebrei, não orei, não adorei. Você não foi ao culto, você foi ao templo. Você podia até ter ficado em casa, que era a mesma coisa, não mudava nada. Não faz diferença nenhuma ficar em casa ou vir aqui se não for cultuar. Então tem pessoas, posso falar ou não? Fala ou não falo? Tem pessoas que a fogueira dele apagou e ele ainda quer apagar dos outros. Tem pessoa que não é fervoroso e incomoda com quem é. Tem pessoa que não gosta de glorificar e incomoda com quem glorifica. Tem pessoa que é fria e quer que todo mundo seja, e como ele é. Esses dias eu também sou pastor de igreja, e um irmão chegou para mim e disse, pastor Moisés, eu gosto muito das suas pregações, eu lhe acompanho há muitos anos, mas a igreja tem que parar com essa zoada. É muita zoada, pastor. É barulho demais, uma hora bate palma, uma hora grita, uma hora dá glória a Deus, uma hora fala língua estranha. Aí eu disse para ele assim, irmão, eu te conheço faz muitos anos também, não é só tu que me conhece não. E tu é cruzeirense doente. Eu te conheço. E você não perde um jogo no Mineirão, e eu não tenho nada contra isso não. E eu já vi um vídeo seu rodando a camisa lá no Mineirão. Ninguém gritava mais alto que você. Ninguém pulava mais alto que você pulava. Ninguém gritava mais do que você gritava. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Então quer dizer que pode gritar no estádio para o teu time e você está incomodando com os crentes que estão gritando para Jesus? Qual é o teu problema? Teu problema então é com os crentes que glorificam a Deus. Você precisa procurar uma igreja, como eu fui pregar numa igreja no Rio de Janeiro, que não tem instrumento, não tem bateria. Não posso falar o nome da igreja por ética, o pastor me convidou e gostou muito de mim, virou meu amigo. E é uma igreja extremamente tradicional, só tem um piano, não tem nenhum instrumento. Aí eu comecei a pregar, eu sou um pregador de fé pentecostal, aí teve uma irmã que deu glória a Deus no culto, pastor, ela falou, glória a Deus! Eu vi quando um diácono foi lá e fez assim para ela, ó. Falei, ih rapaz, aqui não pode. Irmão, tinha gente se contorcendo com vontade de... Agora você está numa igreja que pode. Se você não glorificar num ambiente desse, olha para o teu irmão e diga para ele assim, é porque a chuva já apagou a tua fogueira, irmão. É. Se você não cantar num ambiente desse, não glorificar num ambiente desse, o problema não é a igreja. O problema é que a chuva e o frio conseguiu te pegar. Mas vamos lá. Paulo agora, eu vou chegar lá, tenho só um pouquinho de paciência, geralmente eu prego pouco. Quem falou que Paulo iria a Roma? Agora, Paulo está lá se aquecendo na fogueira. Paulo e os tripulantes que vieram, está lá, se aquecendo. Só que quem fez a fogueira foi os nativos. Quem fez a fogueira? Então, escute isso aqui que eu vou te dizer. A igreja não começou com a gente. Nós somos filhos na fé de alguém. Certo? Então, antes da gente vir, veio alguém antes de nós. E quem acendeu a fogueira? Foram eles. Então, quando Paulo chegou, a fogueira já estava acesa. Sabe qual é o meu medo como pastor? Que a fogueira se apague na minha gestão. Eu tenho medo que no meu tempo Deus pare de operar. Eu tenho medo que no meu tempo os dons se extinguem.
Eu tenho medo que no meu tempo Jesus pare de batizar com o Espírito Santo, porque quem veio antes de mim deixou o fogo aceso e me entregou a fogueira acesa. Eu tenho a responsabilidade de manter esse fogo aceso, porque eu não vou acender uma nova fogueira, eu não vou criar um novo evangelho, eu não vou criar uma nova Bíblia, não. Eu tenho que continuar pondo lenha no fogo que já acenderam. Você entende isso? Diga glória a Deus. Porque sem lenha, diz Salomão, que sem lenha o fogo. Só que agora, vou falar algo aqui muito importante. Pastor Rafa, tá lá, os 276, a fogueira já estava acesa, já estava pronta. Infelizmente, existe um grupo que gosta de fogo pronto. Enquanto você depender do fogo que os outros fazem, e você não começar a buscar a sua própria lenha, você sempre vai depender de quem canta, de quem prega, de quem profetiza. Você conhece gente assim? E o viciado em fogo alheio, ele é folgado ainda. Dependendo do que eu pregar aqui hoje, ele sai daqui hoje dizendo que eu sou um pregador frio. Mas não é que eu sou frio, é que ele não tem fogo próprio. Porque se você tiver fogo, você não precisa do meu. Se você for fervoroso, você não é viciado, você não tem nada a ver com o meu fervor. Escute isso aqui. Existe um grupo de gente que gosta de tudo pronto, certo? Porque chegar aqui, sentar nessa cadeira e pegar tudo pronto, quem tinha que orar já orou, quem tinha que preparar o culto já preparou. E tem uma galera que gosta de chegar, sentar, comer, levantar e ir embora. Só que Paulo olhou para a fogueira, pastores, Paulo olhou para a fogueira e disse assim: a lenha está queimando, essa fogueira vai apagar. Essa fogueira vai o quê? Não, então para a fogueira não apagar, eu vou buscar lenha. E Paulo tem atitude, a Bíblia não fala dos outros, a Bíblia fala de Paulo. Paulo teve atitude de sair para buscar lenha, e ele achou. Ele não achou só uma lenha, ele achou um feixe. Só que quando Paulo pega esse feixe de gravetos, uma víbora, a víbora na Bíblia representa Satanás. Escute isso aqui. Não é uma cobra, é uma víbora, porque nem toda cobra é venenosa. Agora, toda víbora é venenosa. Ela é letal. Ela morde e mata. E por que ela veio em cima de Paulo? Me pergunte assim, por quê? Porque Paulo se preocupou em manter o fogo aceso. Olha para mim aqui esse minuto aqui. Eu vou te falar aqui algo aqui agora que, se você levantar e for embora, vão saber que é contigo mesmo. A maior mentira que existe é nós dizermos assim: Satanás está com raiva de você. Irmão, tem gente que Satanás não está com raiva nenhuma dele. Satanás não gosta de você porque você está na igreja. Irmão, o diabo não está nem aí com algumas pessoas que estão na igreja. Satanás passa por alguns crentes, faz assim, ó. Satanás olha para ele e diz assim: isso não faz nada. Não dá dízimo, não dá oferta, não canta, não prega, não evangeliza, não pertence a uma célula, não ajuda com nada, não faz nada por Jesus, não faz nada pelo Senhor. Eu vou estar preocupado com uma criatura dessa por quê? Por quê? Satanás estaria preocupado com algumas pessoas por que motivo? Se eles não fazem nada. É um grupo de gente religiosa que só gosta de sentar, comer e ir embora. Gente que ouve falar da necessidade da obra, não sente nada. É chamado para oração, não vem. É chamado para o desafio, não vem. É chamado para trabalhar, não trabalha. É chamado para cooperar, não coopera. Satanás estaria preocupado por quê? Satanás tem um alvo, irmão. Satanás tem um alvo. E sabe quem é o alvo? O alvo é aquele que olha para a obra, que olha para o reino, que olha para a célula, que olha para a igreja, que olha, e diz assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar. Eu preciso cooperar de alguma forma. Eu tenho que ajudar. Pastor, depois que eu comecei a fazer a obra, Satanás se levantou, olha para o teu irmão e disse assim: então está tudo certo. Então está tudo, então o negócio está certo. Pastor, comecei a fazer a obra de Deus, a víbora se levantou. Parabéns. Isso é um sinal de que você está fazendo alguma coisa. Quando Paulo vai buscar a lenha, a víbora morde Paulo e pendura na mão de Paulo. Ela não morde e solta, ela morde e pendura. Quem falou que Paulo iria a Roma? Vamos lá. Quem falou que Paulo iria a Roma?
Agora Paulo está sendo mordido por uma víbora. Irmão, pregar isso para a igreja é muito difícil, porque na fé de algumas pessoas, ou no entendimento de algumas pessoas, Deus nunca iria permitir isso acontecer. Como se não houvesse velório de crente, como se não tivesse crente desempregado, crente doente, crente falindo. Porque na cabeça das pessoas existe uma ilusão que algumas coisas não acontecem com quem é filho de Deus. Paulo foi mordido pela víbora, sim ou não? Morreu? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: às vezes Deus permite a víbora morder. Diga para ele: o que Deus não permite é o veneno funcionar. Veneno não funciona não. Deus permite a víbora morder, mas o veneno não faz efeito. Levanta comigo as suas mãos lá em cima. Levanta comigo as suas mãos lá em cima. Bem alto, bem alto, bem alto. Você está achando que Deus vai proibir o macumbeiro de fazer macumba contra você? O que Deus vai proibir da macumba dá certo. Você está achando que Deus vai proibir alguém de te amaldiçoar? Não, Deus permite. O que Deus não permite é a maldição funcionar. Você está achando que Deus vai proibir alguém de te perseguir? Não, Deus vai deixar te perseguir. O que Deus não vai deixar é te alcançar. Eu estou falando com algumas pessoas aqui que a víbora mordeu, mas o veneno não vai fazer efeito. Tem alguém que pode confirmar isso dando um glória a Deus bem forte para Jesus? A víbora morde Paulo e fica pendurada na mão de Paulo. Só que o texto é muito claro em dizer que a víbora está fugindo do calor. De que ela está fugindo? Então ela gosta do frio. O frio não faz mal para ela, porque do frio ela não foge. Ela estava tranquila no frio. Quando acendeu a fogueira, ela se perturbou. Quando acendeu a fogueira, a víbora fugiu. Aí Paulo entendeu, disse assim: se ela está fugindo do fogo, eu vou levar ela para onde? Para o fogo. E Paulo agora, com a víbora pendurada na mão, vai na direção da fogueira. Quem está me entendendo diz amém. Vou falar olhando nos seus olhos. Sabe qual é o problema da maioria das famílias, das pessoas, dos casamentos? É que a víbora morde e eles são passivos com a víbora. Tem gente que a víbora morde a família dele, o casamento dele, a empresa dele, o ministério dele. Sabe o que ele faz? Nada. Tem gente, hoje, eu estou te falando de hoje, desse culto. Tem gente mordido pela víbora que está deitado no sofá assistindo uma novela. Tem gente que foi mordido pela víbora e está passeando dentro do shopping agora como se estivesse acontecendo nada. São presas fáceis. Agora, a víbora vai se levantar contra alguns crentes, ou contra a maioria deles, ou quem sabe contra todos. Só que ela vai se dar mal com alguns, porque tem gente aqui que tinha tudo para ficar em casa hoje. Cansaço, dor de cabeça, passou raiva, pegou trânsito. E quando alguém te perguntou assim: o que você vai fazer na igreja numa noite de terça-feira? Você poderia ter respondido assim: eu vou lá jogar víbora na fogueira. As minhas batalhas espirituais eu venço espiritualmente. Você vai sentar de novo, mas você consegue ficar de pé um minuto só? Você consegue? Consegue? Vamos fazer um ato profético aqui? Escute o que eu quero te dizer aqui. As pessoas não estão reagindo. Satanás está mordendo as pessoas. Satanás está ferindo as pessoas. E elas não estão reagindo. As pessoas estão entregando muito fácil. Casamento virou brincadeira no meio evangélico. Uma discussão, uma briguinha, um negocinho acaba com a família. Amizade. Gente que está na igreja hoje, Satanás vem contra ele, amanhã está no mundo de novo. Gente que não aguenta guerra, não aguenta batalha espiritual, gente que não aguenta pressão, gente que quando Satanás levanta, ele cai. Só que essa noite vai ser diferente. É você que vai levantar e é ele que vai cair. Paulo tomou uma atitude que todo crente deve tomar. Paulo disse: eu vou levar a víbora para a fogueira. Paulo poderia ter tentado matar a víbora com a mão, sim ou não? Poderia ter tentado bater ela em algum lugar. Paulo não fez isso. Paulo recebeu a direção. Paulo disse: é do fogo que ela tem medo? Então é no fogo que eu vou levar. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: esta conferência é uma fogueira acesa
para queimar as víboras que estão te perseguindo. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Deus vai te dar palavras de autoridade agora. Paulo reagiu, e outra coisa, ele não só levou a víbora para a fogueira, não. Escuta isso aqui, ele poderia ter ido lá assim, ó. Ah, vou para a igreja hoje. Chegado lá e ficado assim. Não, a Bíblia diz que ele sacudiu. Paulo balançou, Paulo reagiu. Sabe o que Deus está te dizendo essa noite? Oração, adoração, batalha. Não é negócio que você tem que ficar. Para que esse sentimento ali é não sentir. Você não tem que sentir nada não, irmão. Você tem que fazer. Não tem que sentir nada não. Você tem que fazer. Pastor, não estou com vontade de dar glória. Não tem que sentir nada para dar glória a Deus não, irmão. Não tem que sentir nada para orar não. Deus te trouxe aqui hoje para você vencer essa batalha. Satanás se levantou contra nós. Satanás se levantou contra a nossa família, contra nosso ministério, contra a nossa vida. E nós vamos cruzar o braço e deixar o inferno reinar, vencer. Vamos deixar Satanás pintar e bordar? Não vamos. Se alguém perguntar para você o que você veio fazer na conferência, você diz: eu fui sacudir víbora na fogueira. Levante as duas mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima. Você acredita que nesse ato profético que nós vamos fazer aqui, você vai estar sacudindo aqui, ó, e vai cair víbora lá na rua que você mora, lá na empresa que você trabalha. Deus está dizendo: essa batalha é espiritual. Não se vence com inteligência humana, não se vence com sabedoria humana, não se vence com armas humanas. Satanás, para vencer ele, tem que estar vestido com as armaduras de Deus. E nós vamos agora jogar a víbora na fogueira. Vai lá, levanta a mão até onde você conseguir. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai fazer assim, ó. Agora, se você fizer 2 ou 3 vezes só, você corre o mesmo risco do rei da Síria, que Eliseu disse: fere a terra. Ele pegou 3 flechinhas. Vai. Aí Eliseu disse assim: você vai ferir ele 3 vezes, mas não vai executar. Não, hoje você... quando você começar a sacudir as mãos assim, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te dar palavra de autoridade. Deus vai te dar variedade de línguas. Deus vai te dar palavras de autoridade, porque Deus está dizendo que essa batalha espiritual vai ser vencida, mas vai ser vencida com as armas da milícia de Deus, que não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para desfazer fortaleza. Não tem inveja, não tem feitiçaria, não tem maldição, não tem nada contra você e a tua família que vai dar certo, porque você está no meio de uma fogueira. Você está no meio de uma fogueira acesa, e esta víbora vai cair. Levanta a mão que eu vou dar um sinal. Orimicalamaia súria, rebargia dova serimi cantúria séria. Isso, eu vou contar de 1 a 3 e você vai fazer assim, vai lá. 1, onde estão os Paulos de Deus, os crentes fervorosos? 2, onde estão aqueles que vão vencer a víbora pela fé, pela oração? Oh, glória ao nome de Jesus. 3, vai lá, sacode. Vai, irmão. Reage. Reage, esposa. Reage, mãe. Reage, pai. Reage, filho. Reage, obreiro. Orimi calamanduria séria. Reage. Reage que Deus te renova. Reage que Deus te enche. Reage que Deus te enche. Reage, irmã. Reage, irmão. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Andai me kevia súria baia. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Se alguém me perguntar agora: pastor Moisés, o que é que o senhor está sentindo? Eu estou sentindo cheiro de víbora queimada. Deus está te dando vitória. Deus está dando vitória para a tua família. Aplauda o Senhor Jesus. Pode se assentar mais 1 minuto. Quem falou que Paulo iria a Roma? Paulo agora, depois de jogar a víbora no fogo, ele passa por mais uma provação.
A Bíblia diz que um grupo, essa parte aqui eu não gosto de falar. Eu só falo porque está na mensagem. Um grupo, não é todo mundo, um grupo. Um grupo que estava onde? Na ilha, na mesma ilha que Paulo estava. Um grupo olhou e disse assim: esse homem é assassino. Ele escapou do mar, mas a justiça não deixa ele viver. Aí só o grupo, no cantinho, dizia assim: ele vai cair. Aí o outro dizia assim: ele vai inchar. Aí o outro dizia: ele vai cair morto de repente. Sabe o que você vai ter que suportar durante a tua caminhada com Deus? Você vai ter que passar por esse grupo. O grupo que está de camarote esperando que você caia, esperando que você morra, esperando que você incha. Só que a Bíblia diz que eles estão lá: vai cair, vai morrer, vai cair, vai morrer, vai cair, vai morrer. E esperando eles muito tempo. Porque tem gente que já está esperando você cair ou morrer faz tempo. Só que eles olham para você e dizem assim: ele não padeceu de mal algum. Olha para o teu irmão e diga para ele: você nem vai inchar e nem vai cair. Não, para ele dar um glória, diga para ele: Deus vai te preservar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora, Paulo tem que passar pelo grupo da oposição. Paulo tem que passar pelo grupo da oposição, que é o grupo que não quer que as coisas dê certo para ele. Mas quem falou que Paulo iria a Roma? Deus. Agora eu te pergunto: Paulo está em Roma? Vamos lá. Paulo está em Roma? Paulo está onde? Em Malta. Talvez esta seja a sua pergunta. Por que para chegar em Roma eu tinha que passar em Malta? Por que Deus não me levou direto? Por que Deus não falou e já não fez? Porque senão você ia chegar em Roma sem currículo. Porque quando você chegar onde Deus falou, tem gente que não te conheceu em Malta, tem gente que vai te conhecer em Roma. E quando eles te conhecer onde Deus vai te levar, eles vão dizer: ô sortudo, rapaz, tu é cartucho de alguém, né? Aí você vai dizer: senta aí, deixa eu te contar. Começou difícil, aí teve prejuízo, aí o navio travou, aí o navio afundou, aí chegou o frio, aí caiu a chuva, aí a víbora me mordeu, aí o grupo da oposição se levantou, e depois de tudo isso, eu cheguei, porque quem falou que eu ia chegar foi Deus. Quem acredita que vai chegar onde Deus falou? Quem acredita? Deixa eu contar para vocês um testemunho pequenininho aqui, já já eu termino. Eu me converti no ano de 96 para 97, e eu tinha 17 anos. Eu sou de uma família que o meu bisavô era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, meus tios eram alcoólatras, e eu comecei a beber com 12 anos de idade. Beber, depois comecei a fumar, depois com 15 anos comecei a fumar maconha e por aí vai. Me tornei um delinquente. Com 16 anos de idade para 17 anos eu era insuportável. Eu já tinha sido expulso 3 vezes da escola. Eu já tinha dezenas de desafetos. Quando eu me converti, já tinham tentado tirar minha vida por 2 vezes. Eu sofri 2 tentativas de homicídio, que quase me levou a óbito. E quando eu fui para a igreja para tirar uma moça da igreja. Porque essa moça frequentava a igreja, ela não era crente, mas ia na igreja da mãe, e eu tocava samba. Então, eu queria continuar namorando com ela, e ela fez uma proposta para mim. Ela disse: eu não vou mais sair com você se você não for num culto comigo. E eu fui na igreja do Evangelho Quadrangular com ela. Sentei lá atrás, esqueci que era o dia que eu tinha marcado com ela, bebi, fumei maconha, lembrei, ela me lembrou e disse: ó, tem um culto, é hoje. Eu fui. Sentei lá no último banco. Aí o pastor, o irmão que foi pregar, começou a pregar e pregou a minha vida inteira. Eu pensei: rapaz, isso é tudo combinado. É tudo malandragem desses crentes aqui, porque tudo que ele está falando aí tem a ver com a minha vida. Mas eu senti vontade de ser crente. Senti vontade, eu olhei para as pessoas, um semblante bonito, um ambiente leve, sem droga, sem arma, sem palavrão.
disse, rapaz, ser crente é bom. Eu até que podia ser crente. Mas será que dá para mim ser crente, rapaz? Eu sou atrapalhado demais. Não sei não se dá para mim ser crente, não, mas e tô lá, e o irmão terminou de pregar e disse, quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Irmãos, na igreja tem de tudo, os irmãos sabem. Do meu lado direito tinha um irmão alegre. E esse irmão me abraçou durante o culto, punha a mão em mim, profetizava na minha vida. E do meu lado esquerdo tinha um irmão bem carrancudo, feio que sua morte. Do meu lado esquerdo. E eu fui perguntar se eu devia aceitar Jesus, porque o irmão está lá. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Eu fui perguntar para esse irmão. E eu perguntei, irmão, eu posso aceitar Jesus hoje? Ou eu tenho que voltar em outro culto? Ele olhou para mim e disse, Jesus aceita qualquer porcaria. Pegou minha mão sem minha permissão, levantou e gritou, uma alma para Jesus. Segura aí. Já eu termino, só para você entender o que é promessa. Me levou no altar, irmão, os crentes juntaram em cima de mim, sai capeta, sai cachaça, sai. Terminaram a oração, o irmão estendeu a mão e disse, a paz do Senhor Jesus, agora você é crente. Eu falei, como é que é o negócio? Ele disse, a paz do Senhor, é assim que os crentes se saúdam. Eu fui da igreja na minha casa, dando a paz do Senhor para todo mundo. Paz do Senhor, paz do Senhor. Cheguei em casa, pastor Rafa, eu era tão perturbado que eu cheguei em casa. Eu não chegava cedo, só chegava tarde, madrugada ou de manhã. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe é crente. A paz do Senhor, minha mãe. Minha mãe disse, pai, não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Eu falei, não, mas agora eu sou crente, aceitei Jesus e tal. Eu importunei o pastor até ele me batizar. Me batizei com 1 mês de crente. Quer ver o desconfiado de um crente? Quando ele vem para a igreja e fica tapeando e não batiza. Eu não acredito nesses crentes de jeito nenhum. Porque batismo não é opcional. A Bíblia diz que quem crê e for... Pastor, por que Jesus diz que quem crê e for batizado? A salvação está no batismo? Não. A salvação está no crer. Mas o batismo é a prova pública de quem crê. Aí o irmão falou para mim, pastor, mas o ladrão da cruz não batizou. Eu falei, o senhor é ladrão? Não. O senhor está na cruz? Não, então tem que batizar. Tem que batizar. O pastor me levou num córrego. Irmão, o pastor fez um interrogatório. Irmão, você não está fumando maconha, não? Tô não, pastor, estou liberto. Pai, tu está liberto mesmo? Tô, pastor, estou liberto, agora eu sou crente. O pastor foi lá e me batizou. Me batizou num córrego. Até hoje eu não sei o que passava naquele córrego. Mas me batizou. Fui no brechó da igreja, comprei um terno, porque o meu pastor chamava Ataíde Prado. E o meu pastor, ele era bem altão, e ele usava uns ternos bonitos. Eu disse, eu vou andar de terno também, que eu também quero ser pastor. Fui no brechó da igreja e comprei. Esse dia eu estava até pregando isso, pastor Rafa. E uma irmã disse para mim, pastor, aí o senhor quebra minhas pernas, porque eu tenho brechó, o senhor tem raiva de brechó? Eu falei, raiva não, eu tenho trauma. Tanta roupa de brechó que eu usei, o cheiro do morto não sai, irmão. O da naftalina também não sai. Eu comprei um terno verde alface xadrez. O falecido era maior que eu, o terno vinha aqui, ó. Minha mãe lava o terno, meu irmão me dá uma camisa social que eu não tinha e eu ganho uma gravata de crochê. Interior de Minas, escuta isso aqui, interior de Minas. Quando eu me preparo para o primeiro culto, o que eu não tenho? Sapato social. Mas eu tenho uma bota. Eu coloco, pastor, uma bota, o terno verde alface, xadrez, a gravata e crochê. Quando eu estou saindo, meu pai disse assim, meu pai, irmão, foi policial muitos anos, ignorante e bruto, disse assim, crente não anda sem Bíblia. E meu pai não é crente. Foi lá dentro da estante, pegou uma bibrona católica desse tamanho. Me deu a Bíblia. Como eu chegava na igreja cedo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu chegava na igreja mais cedo que todo mundo, só que aquele dia eu estava de terno, irmão. Eu falei, hoje eu tenho que ser o último. O pessoal tem que me ver. Uma igrejona grande, comprida assim. Eu deixei todo mundo entrar, fiquei lá fora fazendo hora. Quando todo mundo entrou, eu falei, agora eu entro. Botei minha Bíblia aqui e fui entrando. Quando eu entrei com aquela roupa, as moças da igreja caíram na risada. Eu dei uma olhadinha e falei, ei Jesus, você está achando que vai ser fácil assim? Casar com vaso tem que fazer campanha no monte, ora. Entendi tudo errado. Cheguei lá, sentei no primeiro banco, lá na frente, pedi para o irmão guardar o lugar para mim, o irmão guardou. O meu pastor Ataíde, aquele dia, irmão,
caiu numa situação e disse assim: irmãos, eu vou ouvir hoje um novo convertido dar uma palavra para os irmãos, porque ele se batizou, está firme, estou muito feliz com a vida dele aqui na igreja. Vem cá, irmão Moisés, vem cá falar alguma coisa para a igreja. Aí eu subi, e naquela época eu assisti aquelas fitas de mensagem. Aí eu cheguei, peguei o microfone: eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Amém. Aí eu disse: abra comigo a sua Bíblia no livro de Judite. Aos irmãos, qual livro? Falei: Judite. Minha primeira mensagem não deixaram eu pregar, irmão. Mas não tem esse livro na Bíblia não. Eu falei: tem. Aí, irmão, pelo amor de Deus, gente, nessa Bíblia não. O irmão foi lá e pegou uma Bíblia, deu de presente para mim. A igreja, você está entendendo? Diga amém. Escuta essa. Quando foi um dia, Deus usou uma anciã da igreja, pastor Rafa. Eu andava 4 quilômetros para ir a pé para a igreja. Tinha uma família. Se eu te contar a história da tua família, você chora. Da minha família para você. E Deus usou aquela anciã da igreja, uma pastora chamada Dalva. E ela pôs a mão na minha cabeça e disse assim: eu te chamei no meio dos teus. Tu vai pregar a minha palavra nesse país e em muitos países do mundo. Eu vou lhe dar ciência da minha palavra. E foi profetizando. Irmão, só que o que Deus está falando não tem nada a ver comigo, com a casa que eu moro, com a família que eu pertenço. Nada a ver. Isso em 97. Está vendo esses processos aqui? Eu também passei por processos parecidos com esse. Às vezes eu estou no aeroporto, em algum lugar, e o pessoal diz assim: olha, eu já vi o senhor pregando. O senhor é aquele pastor que prega sempre lá na igreja do pastor Silas Malafaia? Sou eu. Oh, o senhor é aquele pastor que eu vi pregando na Convenção Geral das Assembleias de Deus? Sou eu. O senhor é aquele pastor que eu vi pregando? Sim, sou eu. Puxa vida, o senhor tem sorte, hein? Eu disse: sorte? Senta aí, deixa eu te contar. Começou difícil. Depois teve prejuízo. Depois o navio travou, depois ele afundou. Depois o frio chegou, a chuva caiu. Aí veio a víbora, mordeu, aí levantou o grupo da oposição. Se você quer mamão com açúcar, irmão, estou te dando um conselho. O evangelho não dá para tu não, tu tem que ir para Seixinoê. Só para ouvir coisa que não vai acontecer. Porque o evangelho é profecia. E quem quiser ficar disposto a viver a promessa, olha para o teu irmão e diga para ele assim: só chega em Roma quem passa em Malta. Diga para ele assim: Roma é o propósito, Malta é o processo. Fica de pé, eu vou terminar com você de pé. Agora deixa eu te contar essa. Falar só de luta e não chegar nessa parte, irmão, precisava chegar aqui agora para você dar um alíviozinho, né? Só falei de guerra. Olha aqui. Paulo fica 3 meses na ilha. Quanto tempo? 3 meses. Você sabe o que é ilha? Ilha quer dizer que é um lugar cercado por águas. Diga comigo: lugar cercado. Você concorda comigo que tem muita gente que está vivo? Tem muita gente que está vivo. Quem está vivo diz amém. Porque tem muita gente que está vivo, mas ainda está na ilha. Pastor, estou vivo, sobrevivi ao Covid, sobrevivi à luta na família, mas ainda não cheguei onde Deus falou, pastor. E nem sei como vou chegar, porque eu estou num lugar cercado. Eu não sei como sair daqui. Como se sai dessa ilha? Como sair dessa ilha? Eu não sei como sair daqui. Nadando não dá. Sozinho não dá. Pastor, eu tenho promessa de Deus. Agora eu não sei como sair do lugar. Eu tenho promessa, minha família tem promessa de Deus, mas eu não sei como sair. A Bíblia diz que 3 meses depois Paulo levanta. Provavelmente ele fazia aquilo todos os dias. Paulo dá uma olhada para o horizonte. Faz assim comigo. Todo dia Paulo olhava: será que vai chegar alguém? Será que vai aparecer um navio? 3 meses depois Paulo olha um grande navio aproximando. Esse navio vai tirar eles da ilha.
O navio encosta na ilha, escuta isso, o navio encosta na ilha e não trava, e não? Mas como que ele não trava se a Bíblia diz que a ilha era composta de bancos de areia? O banco de areia fica em cima da água ou debaixo da água? Enquanto você está passando o processo de Malta, sabe o que Deus está fazendo? Deus está limpando as águas para o segundo navio chegar. Diga para o teu irmão assim: agora vai dar certo. Vai, irmão, vai dar certo. O segundo navio não afunda. O segundo navio não trava. Não, o segundo navio não quebra. Não, o segundo navio não encalha, não fica encalhado, não. Vou terminar. Quem falou que Paulo iria a Roma? Deus falou que Paulo iria, pastor Rafa. Deus não falou que 276 pessoas iam. Deus não falou que o comandante ia, que os marinheiros iam. Deus falou que Paulo ia. Você sabe por que algumas pessoas vão chegar? Escuta o que eu vou lhe dizer. Não é pelo fato deles terem a promessa. É pelo fato deles estarem no mesmo barco que você. Tem gente que o benefício dele não é ter nascido, é ter nascido na sua família. Tem gente que o benefício dele não é ter uma mãe, é ter você como mãe. Porque tem gente, escute isso aqui, tem gente que vai ser beneficiado por causa de quem tem. Leia depois na Bíblia quantas vezes Deus disse assim: não farei tal mal por amor a Davi meu servo. Tem coisas que não acontecem por causa do Paulo que está lá. Agora Paulo entra no navio e vai para Roma. Lá em Roma ele escreve uma carta. Essa carta correu o mundo e chegou até nós. Olha o que está escrito na carta: os irmãos de Roma vos saúdam. Os irmãos de onde? Roma. Paulo está onde? Os irmãos de Roma vos saúdam, principalmente os da casa do rei, principalmente os da casa de César. Olha, os irmãos da casa de César estão mandando a paz do Senhor junto com Paulo. Paulo já ganhou gente da família real. Paulo está em Roma e onde Deus falou que ele estaria. Porque nem a dificuldade, nem o prejuízo, nem o naufrágio, nem o frio, nem a chuva, nem a víbora, nem o grupo da oposição vai te impedir de chegar onde Deus falou que você chegaria. Quem acredita que vai chegar onde Deus falou? Você acredita que vai chegar onde Deus falou? Pega a mão de um irmão, de dois, de três, de quantos você quiser e diga para ele assim: hoje talvez você ainda esteja em Malta. Diga para ele: mas eu ainda vou te encontrar em Roma. Eu ainda vou te ver onde Deus falou. Eu ainda vou te ver onde Deus falou que te colocaria. As pessoas ainda vão saber, pastor, por que Paulo escreveu uma carta? Porque Deus não vai só cumprir a promessa, Deus vai documentar ela. Deus vai documentar essa promessa com dia e hora marcada. Dê a mão para alguém, dê a mão para alguém. Diga para ele assim: eu não sei você, mas eu quero chegar onde Deus disse que eu chegaria.